Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paleoblog, seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E se você está vendo esse vídeo aqui, significa que eu estou morto. Brincadeira. Não, não estou morto, não. Eu estou viajando, provavelmente, porque eu estou de férias agora. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui um pouco mais simples, respondendo as perguntas de vocês, né? Justamente para manter o canal ativo enquanto eu estou de férias, porque senão o YouTube, né? Ele acaba comigo por não manter o canal ativo, beleza? Então, logo após a vinheta, eu vou responder algumas perguntas que vocês me enviaram. Bom, então eu pedi para vocês me enviarem perguntas tanto no Instagram do Paleoblog, que eu recomendo que vocês sigam, quanto eu pedi para vocês enviarem perguntas aqui na comunidade do YouTube, né? E eu vou tentar responder aí todas, se não a maioria das perguntas que me fizeram. Eu não fiz uma grande pesquisa para esse vídeo, até porque, né, como eu falei, é um vídeo mais simples, mais rápido, para, né, poder manter o canal movimentado, mas ainda assim espero que vocês gostem, beleza? Pois bem, então, vamos para a primeira pergunta que me mandaram lá no Instagram, do Jorge Vinícius. O Jorge Vinícius pergunta assim: o Amphicoelias, ou seria Amphicellias, porque é Coelurosaurus, na verdade é Celurosaurus. Ou seria Amphicellias? Eu acho que seria Amphicellias. O Amphicellias realmente tinha 60 metros de comprimento? Então, provavelmente não. O Amphicellias, ele foi um dinossauro, um gênero de dinossauro saurópode que foi descoberto ali na América do Norte, né? E ele data ali do período Jurássico, mais ou menos aí uns 150 milhões de anos atrás. E assim, ele é um animal grande, ele é da família dos diplodocos, né, da família Diplodocide, né, mas o que acontece? A espécie tipo do gênero Amphicellias é o Amphicellias altus, que foi descrito em 1878. No mesmo ano, além do Amphicellias altus, foi descrita uma segunda espécie chamada de Amphicellias fragilimus. E é essa segunda espécie de Amphicellias fragilimus que era dita ter aí por volta de medindo entre 40 e 60 metros de comprimento, que faria dele um dos maiores dinossauros que a gente já conheceu. Mas assim, qual que é o problema com essa segunda espécie? Primeiro, hoje em dia ela já não é do gênero Amphicellias. Ela foi designada a um outro gênero em 2018 que se chama de Marapunisaurus. Então são gêneros completamente diferentes. Só que quais são os problemas com essa estimativa? Primeiro, é um gênero muito fragmentado. O Marapunisaurus, né, que é o antigo Amphicellias fragilimus, ele é conhecido por apenas uma vértebra. Tudo bem que é uma vértebra gigantesca, mas é apenas uma vértebra. Então é um animal extremamente incompleto. Então não tem como a gente estimar direito qual que é o tamanho dele. Essa estimativa de 40 a 60 metros para esse animal, ela vem de uma comparação que é que se a gente coloca ele dentro da família Diplodocide, né? A família Diplodocide é a família dos diplodocos, né? E se fosse comparar com outros Diplodocide, ele talvez chegasse a esse tamanho de 40 a 60 metros. Porém, quando ele foi redescrito, quando ele passou de ser Amphicellias fragilimus para Marapunisaurus fragilimus, ele, na verdade, foi encontrado dentro da família Rebaxauridae, que é outra família de dinossauros saurópodes. E as estimativas para animais dessa família são um pouco menores, porque eles têm um outro tipo corporal e tudo mais. Mas assim, não se sabe exatamente qual que é o tamanho desse dinossauro. Ele com certeza era muito grande, né? Porque a sua vértebra era muito grande. Mas é impossível a gente saber aí, a partir desse fóssil, qual era o tamanho exato dele, né? Essa estimativa de 40 a 60 metros, ela é muito desacreditada pelos cientistas, né? Porque seria um tamanho muito gigantesco para um dinossauro. Então, justamente por ele ser conhecido por apenas uma vértebra, né? E a gente não saber exatamente em que família ele pertence, é muito difícil a gente saber o tamanho exato. Então, respondendo a sua pergunta, Jorge, provavelmente o Amphicellias não tinha 60 metros, mas é muito difícil a gente saber qual é o seu tamanho exato, justamente porque se trata de apenas uma vértebra, então a gente não tem um animal inteiro, não temos como saber, beleza? Desculpa aí não responder a sua pergunta direito. Pergunta do Vicente Felipe, meu primo, né? Para que time você torce? Vicente, eu nunca fui um cara do futebol, né? Eu não fui um cara dos esportes no geral, eu nunca gostei muito de esportes.
principalmente futebol. O meu máximo de torcida, assim, para futebol é torcer pro Brasil em Copa do Mundo, inclusive que vexame que foi essa Copa, né? Mas é o meu máximo, assim. O meu pai é palmeirense, então às vezes eu meio que torço pro Palmeiras por osmose, né? Mas eu não sou um cara do futebol, não. Então, sei lá, não tenho um time do coração, não. Otávio Oliveira pergunta: existem manguezais fósseis? Sim, Otávio, existem fósseis de manguezais, né? Eles não são tão comuns, mas existem tanto fósseis de raízes de mangues, né? Aquelas raízes bem típicas de mangues, como fósseis de artrópodes e moluscos relacionados a manguezais. Os manguezais mais antigos, se eu não me engano, eles são do período Cretáceo, do final do período Cretáceo, né? Então os mangues eles surgiram ali no final da era dos dinossauros. Então sim, existem fósseis de mangues bastante antigos, né? GRP 2004 pergunta: fala sobre os megaraptores. Não tenho muito o que falar, mas eu poderia fazer um vídeo sobre eles, porque eles são um grupo de dinossauros muito esquisitos, né? Por muito tempo foram uma incógnita para a ciência. Eu podia fazer um vídeo só sobre megaraptores. Vou colocar na lista, assim. Gabriel Sanches, meu querido amigo e camarada Gabriel Sanches. Como sente com o seu trabalho aos poucos sendo reconhecido mais e mais? Porra, eu fico muito feliz, Gabriel. Porque, assim, cara, é muito emocionante. Eu trabalho com divulgação científica de paleontologia desde 2015, né? Eu ainda era adolescente na época. Eu fico muito feliz de estar sendo reconhecido, cara. É muito emocionante ver que, assim, meu trabalho tem chegado nas pessoas, que as pessoas têm se inspirado, têm adquirido conhecimento a partir disso, né? E eu fico muito feliz de estar sendo reconhecido não só pelo público, mas por outros divulgadores científicos, por paleontólogos, né? Eu, inclusive, recentemente, eu fui citado, né, num e-book que fala sobre educação de paleontologia no ensino superior, né, como um pesquisador que trabalha, como um comunicador científico que trabalha com divulgação científica de paleontologia, e isso me emocionou bastante, eu fiquei muito orgulhoso, assim. A minha síndrome de impostor é muito forte, então eu sempre sinto que eu não estou fazendo um trabalho muito bom, né? Eu me sinto uma fraude, mas eu fico muito feliz quando sou reconhecido. Realmente, sim, aquece meu coração. É muito gostoso saber disso. Então, muito obrigado, galera, que tem acompanhado aí o meu trabalho. Um beijo para você e um beijo para você, Sanches. Lord Peter 2 pergunta: como eram os principais dinossauros predadores do nosso país? Eles eram principalmente abelissaurídeos, se eu não me engano. Talvez o Rafael Delcourt consiga me corrigir, porque ele trabalha muito aí com terópodes brasileiros, mas se eu não me engano, os principais predadores do Brasil, né, os principais dinossauros predadores do Brasil, eram justamente abelissaurídeos. Nós temos um registro fóssil de abelissaurídeos bem extenso, né? Nós temos desde o maior de todos, que é o Pycnonemosaurus, né, até ali animais como o Spectrovenator, o Thanos, o Curupi. Então, assim, a gente tem um registro de abelissaurídeos bem extenso, eles eram os principais predadores do nosso país. Nós temos alguns dentes que são colocados para Carcharodontosaurídeos, se eu não me engano, mas eu não sei mais informações quanto a isso, então eu não vou ficar falando aqui o que eu não sei. Nós temos espinosaurídeos, né? Então ali, principalmente na região nordeste, né? A gente tem na região nordeste e norte, né? Nós temos o Oxalaia, nós temos o Irritator, o Angaturama. Então temos aí um registro bem interessante de espinosaurídeos também, mas os principais eram abelissaurídeos. Não tem como dizer o contrário disso, né? Pelo menos os grandes dinos predadores. Daí quando a gente vai para terópodes menores, daí são outros grupos que são mais comuns assim, mas principalmente abelissaurídeos. Pedrin Drones. Qual a maior serpente marinha que existiu? Então, existe um gênero de serpentes marinhas extintas chamadas de Paleófis, que elas viveram ali por volta de 56 a 33 milhões de anos atrás, então são da era Cenozoica, depois da extinção dos dinossauros. Existe a possibilidade de alguns registros ali do finalzinho do período Cretáceo, mas
Os registros indubitáveis são ali do Cenozoico, né, do início do período Cenozoico, da Era Cenozoica, né? E existem diversas espécies de paleófitos, tem uma cacetada de espécies de paleófitos, mas a maior delas se chama Paleófitos colosseus ou colosseus, que seria colosso, né, a serpente antiga colossal, né, e ela é estimada a partir de algumas poucas vértebras, né, então é um animal bem fragmentado, mas a partir dessas poucas vértebras enormes, ela é estimada num tamanho de 8 a 12 metros de comprimento, o que faria dela, assim, a maior cobra marinha de todos os tempos e uma das maiores cobras de todos os tempos, né? Rivalizando ali um pouco com a Titanoboa, né? A Titanoboa ainda era um pouquinho maior, mas, né, essa Paleófitos colosseus seria tão grande quanto, né? Washington Marques pergunta: gostaria muito de saber qual espécie de dinossauro é a sua espécie preferida. O meu dinossauro preferido de todos os tempos, assim, eu tenho muito carinho por todos os dinossauros ceratopsídeos, né, todos eles, mas o meu favorito entre todos os ceratopsídeos, entre todos os dinossauros, é o Styracosaurus albertensis. Eu adoro o Styracosaurus. Não tem um motivo para eu gostar tanto do Styracosaurus, sei lá, eu só gosto dele, acho o visual muito interessante, né? Todos os dinossauros que eu gosto, eles têm chifres, né, para você ver. Os meus dinossauros favoritos são os ceratopsídeos. O meu terópode favorito é o Carnotaurus, que também tem chifres, né? Então eu tenho alguma coisa. Os meus animais atuais favoritos são os rinocerontes, que também têm chifres. Então eu tenho alguma coisa com chifres aí. Eu gosto de animais que têm chifres. Então o Styracosauro é o meu dinossauro preferido de todos os tempos. Edu Friedsen. Já acharam alguns fósseis de dino perto ou próximo da cratera do meteoro que causou a extinção dos dinossauros? Para essa pergunta, vou dizer um grande não sei. Eu não faço ideia. Eu acho que não. E assim, eu acho muito difícil, só se forem fósseis de bem antes, que se formaram bem antes do impacto do asteroide. Porque assim, eu acho muito difícil qualquer animal próximo ali de onde foi o impacto do asteroide ter deixado vestígios, porque pelo que eu entendo do impacto do asteroide, aqueles animais foram vaporizados, sabe? Mas não deve ter restado um osso. Então, se tiver algum fóssil de dinossauro ou de outro animal assim extinto perto da cratera do asteroide, eu acho que ele tem que ter se formado muito antes do asteroide atingir ali. E na cratera em si eu duvido que tenha alguma coisa. Mas eu posso estar muito enganado, né? Eu acho que valeria pesquisar mais sobre isso. Mas eu não consigo ver como isso seria possível, na real. Henrique FN. Como era a vida na Terra nas primeiras décadas depois do meteoro? Um inferno. É o que eu posso dizer, assim. A gente explora um pouco sobre isso no primeiro episódio do nosso Conversa Passada, né? Que é o podcast aqui do canal, que a gente fala justamente sobre a extinção dos dinossauros. E a gente fala um pouco sobre isso. Mas, assim, a vida deve ter sido muito difícil, porque... Cara, o impacto do asteroide, ele causou todo tipo de problema. Então a gente teve incêndios em escala global, né? Incêndios florestais em escala global por todo o planeta. A gente teve tsunamis, a gente teve terremotos, erupções vulcânicas desencadeadas pelo impacto do asteroide, sabe? Deve ter sido uma época muito fria também, né? Então toda essa fuligem, esses detritos gerados pelo impacto do asteroide, pelos incêndios florestais, pelas erupções vulcânicas, jogaram muitos gases na atmosfera que devem ter coberto ali a atmosfera da Terra, diminuindo a incidência solar no planeta. Então, muito da vegetação morreu, teve uma queda de temperatura muito brusca, né? Boa parte do planeta deve ter vivido quase um inverno nuclear, assim, de certa forma. Por muitas décadas, então deve ter sido terra arrasada, terra devastada, deve ter sido assim um negócio digno de um cenário pós-apocalíptico, tá? Então a vida era extremamente difícil, todos os grandes animais morreram, foram extintos, porque animais grandes eles precisam de muitos recursos e era uma terra com poucos recursos, né? Então os animais menores eles levaram muito mais vantagem nesse sentido. Então o cenário que a gente deveria encontrar na Terra depois da queda do asteroide, nas décadas seguintes à queda do asteroide, era um estado de desolação total, sabe? Né? Deve ter sido uma imagem muito triste de se ver. Agora partindo para as perguntas feitas no nosso YouTube. Zé Pequeno
Redzinho, que nome, falou: você poderia dizer algumas curiosidades sobre o Tiranossauro? Pois é meu dinossauro favorito. Olha, Zé Pequeno. Acho que é Zé Pequeno, né? Curiosidades sobre o Tiranossauro Rex. Não sei. Ele é o maior terópode em questão de massa. Ele tem a mordida mais forte entre todos os dinossauros, apesar de não ser a mordida mais forte que a gente conhece. A mordida mais forte que a gente conhece é, primeiro, Megalodon, segundo, Purosaurus e terceiro, Tiranossauro, né? Então, pelo menos nas pesquisas que eu tinha visto era isso, né? Mas entre os dinossauros ele tinha a maior e não sei que outras questões a gente poderia trabalhar curiosidades. Eu tenho um vídeo falando sobre o Tiranossauro, se ele era um caçador ou carniceiro. Lá eu passo várias informações sobre o Tiranossauro. Então talvez seja interessante você dar uma olhada naquele vídeo, hein? Matios, nos fale algumas curiosidades a respeito do Picnonemossauro, nosso abelissaurídeo brasileiro. Abraço de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Abraço aí, Matios. Muito obrigado por estar acompanhando o canal. Sobre o Picnonemossauro, curiosidades, né? Foi o maior abelissaurídeo que a gente conhece, né, do registro fóssil até o momento, pelo menos. É estimado em sendo o maior, né, com aí 9 metros de comprimento. E recentemente ele foi adicionado no jogo Path of Titans, e ele foi adicionado com uma skin que lembra muito um Carnotaurus, né, porque ele tem os 2 chifres aqui. Lembra muito Carnotaurus, e o pessoal falando, não, mas parece um Carnotaurus e não sei o quê. E isso acontece porque nós não temos o crânio do Picnonemossauro. Então, o Picnonemossaurus ele pode parecer com qualquer coisa, assim, o crânio dele. A gente não sabe se ele tinha chifres ou não tinha. Nós sabemos que os abelissaurídeos, muitos deles tinham estruturas na cabeça, sejam chifres, sejam rugosidades, sejam coisas assim. Então eles tinham um ornamento craniano muito bem desenvolvido, era bem comum entre os abelissaurídeos, mas a gente não sabe que tipo de ornamento. Ele poderia realmente ter chifres iguais aos carnotauros, como poderia não ter, né? Mas como a gente não tem o crânio, a gente não tem como saber. Eu acho que de curiosidade é isso sobre o Picnonemossauro. Abraço aí pra ti. O Gu perguntou: você poderia fazer um tipo de vídeo relacionado aos anquilossauro e suas curiosidades? Poderia, posso fazer. Inclusive o último vídeo que saiu aqui no Paleovlog, ele é justamente sobre briga de anquilossauros. Então recomendo que você vá lá dar uma olhada. Daí ele também pergunta: qual a força da rabada máxima de um anquilossauros? 4 toneladas de força ou mais? Eu realmente não sei. Pessoalmente não me lembro de ter visto nenhum estudo sobre medida de força da rabada de anquilossauros no geral, né? Não só de anquilossauros. Eu nunca me lembro de ter visto um estudo nesse sentido. Não sei se existe. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, então para essa resposta eu vou ter que dizer, não sei, infelizmente, né? Provavelmente seria o suficiente para quebrar ossos, mas fora isso, não sei dizer a força exata. E a segunda pergunta: nodossauros e anquilosaurídeos poderiam nadar sem afundar? Eu acho que eles eram muito densos para flutuar, na real. Eu acho que eles afundariam. Inclusive tem um estudo até de alguns anos atrás falando sobre natação e mergulho em diversos grupos de dinossauros, né? E eles fazem uma imagem famosa, né, que mostra vários dinossauros de diversas linhagens diferentes, como que eles ficariam dentro d'água, e o anquilossauro tá lá no fundo, né? Porque ele é muito denso assim para flutuar, então eu acredito que não. Eu acho que ele afundaria se ele entrasse na água, porque é um animal muito pesado e muito denso também, não é nem por causa do peso, né? Porque, por exemplo, saurópodes provavelmente nadavam, né? Mas eles não eram tão densos assim como era um anquilossauro, porque os saurópodes tinham sacos aéreos, por exemplo, que deixavam eles mais leves, né? Mas o anquilossauro não, ele era um dinossauro, era um cubículo de osso e músculo, sabe, sem sacos aéreos nem nada. Então acho que ele não flutuaria não, mas vai saber, né? E Psycho pergunta: modelos 3D dos filmes da saga de Jurassic Park e Jurassic World já ajudaram os paleontólogos a ter alguma descoberta sobre o comportamento, movimento ou qualquer coisa dos dinossauros? Então, Psycho, eu acho que não. Eu acho que, assim, realmente eu acho que não. Eu sei que, assim, os primeiros filmes do Jurassic Park, né, que é algo que se perde um pouco no Jurassic World, pelo menos isso é uma opinião minha, eles até tentavam recriar o que era cientificamente correto na época, pelo menos para vários dos seus dinossauros, assim. Você vai ver a reconstrução
do Tiranossauro é baseada em esqueletos de tiranossauros reais, reconstrução do Velociraptor, que na verdade era baseado no Deinonychus. Eles até mantinham bastante assim, eram bem fidedignos à questão científica na reconstrução dos seus dinossauros. Pelo menos nos primeiros filmes, né? Eu digo pelo menos nos primeiros 2 filmes. Mas depois disso virou bagunça, né? É claro, há exceções, né? O Dilophosaurus é a maior exceção e tudo mais, mesmo nos modelos mais acurados isso é uma exceção. Mas eu acho que não. Eu sei que o Jurassic Park ele foi uma influência muito grande para muita gente seguir na área da paleontologia. Muita gente quis se tornar paleontólogo justamente por causa do Jurassic Park, mas estudos mesmo eu acho que não, principalmente nessa parte de comportamento e movimento, porque tem muita invenção ali. Primeiro, para você fazer algo que recria o movimento de dinossauros, você precisa ter uma reconstrução acurada daquele dinossauro. Então, você precisa ter uma reconstrução cientificamente correta daquele dinossauro para você entender como ele se movimentava, qual velocidade ele poderia atingir, quais seriam seus hábitos. Se você não tem uma reconstrução acurada daquele dinossauro, você não tem como saber. Você, no máximo, teria um estudo falando sobre o movimento nos dinossauros do filme Jurassic Park, mas não nos dinossauros reais. Você precisa ter um negócio cientificamente correto para poder estudar corretamente o comportamento e movimento desses dinossauros. Então, eu acho que assim, a influência científica de Jurassic Park e Jurassic World, ela é muito pequena, se não nula. Eu acho que eles só inspiraram pessoas a se tornarem paleontólogos e olhe lá. Pergunta do Tung Jiu. Atualmente, qual a relação mais aceita entre os Troodontidae, Dromaeosauridae e aves? E quais os maiores em tamanho representantes dos 2 primeiros grupos? Putz, que pergunta difícil. A relação filogenética, infelizmente, eu vou ficar devendo, que eu realmente não sei. E eu acho que é uma confusão, inclusive, até hoje, né? O Pirula, ele tem os vídeos dele que falam ali sobre a série dele sobre dinossauros, que é uma série maravilhosa, série perfeita, assim, e ele fala um pouco sobre as confusões das relações evolutivas entre aves, Dromaeosauridae e Troodontidae. Então, eu recomendo que você dê uma olhada lá, mas eu pessoalmente não sei. Quanto aos maiores em tamanho dos 2 primeiros grupos, em Dromaeosauridae, o maior de todos ali disparado seria o Utahraptor, né? Eu acho que sem dúvidas assim, o Utahraptor, ele é o maior dos dromaeosaurídeos. Ele deveria medir aí por volta de 5 metros, talvez um pouquinho mais de comprimento e pesar entre quase 300 quilos, né? Então era um animal enorme assim de tamanho. Então, de dromaeosaurídeos, o maior inequivocadamente, por enquanto que a gente saiba, é o Utahraptor. E se eu não me engano, o maior dos troodontídeos é o Latenivenatrix. Eu me lembro bem que ele é estimado aí acho que uns 3,5 metros de comprimento, né? E ele é o maior, assim, que a gente tem notícia. Eu não sei, é porque existem fósseis de troodontídeos que habitaram o Ártico, que são fósseis bastante fragmentados, mas por esses fósseis talvez tivessem animais bem maiores. Mas como eu não estudei isso, eu não sei isso, eu não vou ficar falando aqui. Mas que eu me lembre, o Latenivenatrix, ele é um dos maiores conhecidos, registrados, que tem por volta de 3,5 metros de comprimento, né? Mas talvez tivessem maiores, como eu falei, ali no Ártico, né? Mas eu acho que eles nem nome tem para esses troodontídeos do Ártico, né? Em questão, não foram descritos ainda. Mas enfim, vai saber. Pergunta do Paulo Craft 21. O que você acha sobre os dinos da franquia Jurassic Park e Jurassic World? E outra pergunta, quantos dinossauros foram encontrados no Brasil? No Brasil, eu acho que já está em umas 30 espécies. Eu não me lembro o número exato, porque assim, da última vez que eu tinha visto, e faz muitos anos isso, tava em tipo 26 espécies, mais ou menos assim, em média. E só que isso foi há muitos e muitos anos, eu acho que ainda estava no ensino médio. Então, e de lá para cá, muitas novas espécies de dinossauro foram descobertas, então eu acho que já está em mais de 30 espécies. Eu não me lembro o número exato. Eu sei que recentemente saiu um livro do Arnelli em que ele registra aí a maior parte se não todas as espécies dos dinossauros descritos até o momento. Eu não lembro o nome do livro, mas eu vou colocar na edição a capa do livro, em algum lugar aqui. E esse livro saiu esse ano, inclusive, e lá tem diversas espécies dos dinossauros brasileiros. Se não todas as espécies registradas até o momento. Então eu recomendo que você dê uma olhada. Eu pessoalmente não tenho esse livro porque é muito caro para mim,
mas vale a pena dar uma olhada nele mais tarde. Mas quanto à sua pergunta sobre o que eu acho dos dinossauros da franquia Jurassic Park e Jurassic World, eu gosto dos de Jurassic Park. Eu gosto principalmente ali dos 3 primeiros filmes do Jurassic Park. Eu adoro eles. Eu sei que eles não são, pelo menos o primeiro e o segundo filme, para a época, eles eram muito acurados cientificamente, com algumas exceções, como eu já falei aqui, como por exemplo o Dilophosauro, né? Mas a maioria dos dinossauros eles eram bastante acurados para a época, apesar de ter algum errinho ou outro ali, ainda vai. No terceiro filme, acho que nem tanto já, ali eles já dão uma viajada, mas eu acho os designs muito legais. E assim, eu não tenho problemas com dinossauros não acurados, mas depende do contexto. Por exemplo, em obras como Primal, como Paraworld, como King Kong, por exemplo, eu gosto daqueles designs não acurados de dinossauro, porque naquele contexto funciona. O Ark também tem uns dinossauros nada a ver com os dinossauros reais, mas eu gosto dos designs. Agora, os de Jurassic World, no geral, eu não gosto, eu desgosto muito dos designs dos dinossauros do Jurassic World. Eu acho que um ou outro se salva, assim. Por exemplo, eu gosto do Oviraptor deles, eu gosto do Listrossauro deles, gosto do Quetzalcoatlus, apesar de todas as inacurácias, eu acho que eles são bastante inacurados, mas desses 3 especificamente eu gosto. Do resto, dos dinossauros do Jurassic World, eu não curto o design, sabe? Eu não sei. Eu tenho um vídeo só falando sobre os dinossauros do mais recente filme do Jurassic World, né? Que eu trago os dinossauros que aparecem no filme e falo um pouco como eles eram na vida real e tal, e comparo um pouco com o filme. Foi um dos meus primeiros vídeos que furou a bolha, assim, e teve bastante visualizações. Eu recomendo que você dê uma olhada lá, que eu dou minha opinião melhor sobre cada design especificamente. Agente patológico. Os dentes dos dinossauros em geral se regeneravam? Sim. Os dentes de todos os dinossauros, se eu não me engano, eles se regeneravam. Eu acho que isso é uma característica de répteis, no geral. Os dentes dos répteis, eles se renovam constantemente, né? É diferente dos dentes dos mamíferos. Mamíferos, a gente tem apenas, digamos, 2 rodadas de dentes, né? Nós temos os nossos dentes de leite que caem e depois nós temos os nossos dentes permanentes que não se regeneram, com algumas exceções, né? Por exemplo, no nosso vídeo, no nosso episódio sobre preguiças gigantes, o nosso episódio ali do Conversa Passado, que a gente conversa com o Mário Dantas, ele fala que preguiças gigantes tinham dentes de crescimento contínuo. Mas elas são exceção entre os mamíferos. A regra entre os mamíferos é terem uma rodada de dentes que se regeneram, né? Então os dentes de leite que caem, e depois vem os dentes permanentes que não se regeneram. Mas nos répteis isso é diferente, eles vão repondo os dentes constantemente. Cai um dente, já vai nascendo outro, né? Isso pelo resto da vida. Por isso que nós temos muitos fósseis de dentes de dinossauro, inclusive. Porque eles caem e se regeneram. Então todos os dinossauros, os dentes se regeneravam. Não só os dinossauros, mas répteis no geral. As garras dos megaraptores e pteridinossauros eram capazes de regenerar com o tempo? Não sei essa resposta. Eu não acho que garras se regeneram. Eu acho que unhas crescem, obviamente, mas garras em si, quando você remove o osso, né, que é a base da garra, eu acho que não se regenera. Se tu arranca a base óssea da garra, acabou, ela não vai crescer mais. Mas a unha, sim, se você desgasta a unha, quebra a unha, ela cresce de novo, porque é o que acontece na gente, né? Mas a garra em si ali, eu acho que não. O osso, pelo menos. E como você está? Eu tô bem, né? Querendo descansar, né? Tô em férias agora, né? Enquanto esse vídeo está sendo exibido. Mas eu tô levando, tô bem, tô feliz, eu acho. Pelo menos enquanto estou gravando esse vídeo, tô ok. Agora, se eu tô triste durante as férias, não sei. Vai saber. Mas obrigado por perguntar. Henrique Heitor, na atração do Patagotita, o maior dinossauro do mundo, a representação do animal de fato é grande. Mas em outros lugares, como a Argentina, a representação do argentinossauro parece ser maior, ou pelo menos mais alta. Afinal, qual a representação mais correta desses saurópodes? Ou há diferença aí na altura dos ombros entre essas duas espécies? Então, eu não sei. Porque assim, uma coisa é interessante a gente saber. O Patagotita, os fósseis dele são mais completos que do argentinossauro.
As estimativas para o argentinossauro, elas são maiores do que o Patagotitan, ou pelo menos são um pouquinho maiores, assim, mas o Patagotitan ele é mais completo, então a gente consegue saber com mais exatidão qual seria o tamanho do Patagotitan do que a gente sabe com o argentinossauro em si. Então, as estimativas de tamanho para o argentinossauro são um pouquinho maiores, mas ele é muito incompleto, então a gente não tem que saber se é exato isso. O Patagotitan é mais completo, então a gente tem como saber melhor o tamanho dele. Talvez essa seja a grande dificuldade, a gente saber qual é o maior e qual não é. Porque saurópodes, eles raramente se fossilizam completos, assim. Porque eles são animais muito grandes, então para eles serem cobertos por sedimentos e tal, demora muito tempo. E até lá, sabe, os fósseis já foram levados, já foram comidos, já foram arrastados. Então, raramente saurópodes se preservam completos ou quase completos. Geralmente eles são muito fragmentados justamente por conta do seu tamanho, que dificulta ali a fossilização desses animais. Bernardo Vasconcelos, quais os prováveis ornitísticos que viveram no Brasil? Boa pergunta. A gente tem que olhar a gente não tem nenhum registro fóssil somatofóssil de ornitísquico no Brasil, né? Nenhum osso, nem nada, nenhum esqueleto. Mas a gente tem pegadas e a gente tem outros ornitísquicos espalhados assim pela América do Sul que a gente pode ter uma ideia. Então talvez a gente tenha pegadas registradas que são atribuídas a anquilossauros, né? Não o gênero anquilossauros, o grupo Ankylosauria, né? Mas a gente não tem fósseis, então algum anquilossauro a gente deveria ter. Até porque a gente tem anquilossauros na Argentina e no Chile, né? Então provavelmente a gente tinha aqui. E ornitópodes no geral. Então, tipo, iguanodontes, algum tipo de hadrossaurídeo, assim, a gente deveria ter aqui no Brasil. Mas a gente não tem nenhum registro de ornitópode fóssil, assim, no Brasil, então é muito difícil a gente saber. Mas assim, anquilossauros e ornitópodes no geral, com certeza a gente tinha. Algum iguanodonte, algum hadrossauro, alguma coisa assim, a gente deveria ter. Megalania BR. Qual foi o quarto dinossauro a ser descoberto? Que pergunta específica. Então, o quarto dinossauro descoberto... Porque assim, descoberto é difícil, porque às vezes você encontra um osso que você acha que é de um bicho e na verdade não é. Ou, sabe, então, descobrimento é difícil. Mas em descrição, quais são... Aqui, ó, lista dos 5 mais antigos dinossauros descritos. Em primeiro lugar, nós temos o Megalosaurus, que foi o primeiro dinossauro descrito, em 1824. Depois nós temos o Iguanodon, que foi descrito em 1825. O terceiro é o Streptospondylus, que foi descrito em 1832. Daí vem o quarto, é o Ilaeosaurus, que é o Ilaeosaurus, ele foi descrito em 1833, e o quinto dinossauro é o Tecodontosaurus, que foi descrito em 1843. Né? Então esses são os 5 mais antigos dinossauros descritos. Quanto à sua outra pergunta, foi descoberto algum dinossauro terópode médio ou grande na Rússia? Infelizmente eu não sei dizer. Isso eu realmente não sei dizer. Eu até tinha pensado em Teresinossauro, mas o Teresinossauro ele não foi descrito na Rússia, não. Não sei porque que eu pensei que ele foi descrito lá. Mas não, que eu saiba, não, deve ter, com certeza. Eu acredito que deva ter, mas eu pessoalmente não sei de nenhum registro fóssil de dinossauro da Rússia. It's Miguel Twick. Você acompanha a Realidade Oculta de No Hazard? Sim, eu gosto muito de Realidade Oculta. Eu acho o livro do Tito Aureliano muito bom. Eu gosto demais do livro. Eu li o quadrinho também, é muito legal. Eu tenho o jogo, apesar de nunca ter jogado ainda, né? Eu pretendo jogar aí no futuro. Mas eu acompanho a Realidade Oculta e eu recomendo sempre que todo fã de dinossauro no Brasil, fã de paleontologia no Brasil, fã de ficção científica brasileira tem que ler Realidade Oculta. Eu acho, sim, fantástico essa franquia Dino Hazard. Eu queria demais aquela estátua do Irritator do Dino Hazard, mas eu sou pobre fudido, não posso comprar aquela maravilha. Ai, como eu queria. Pô, eu adoro Dino Hazard. Vale a pena demais ler. Parabéns aí ao Tito por criar esse universo maravilhoso. E esperando pelas continuações aí do Realidade Oculta, né? Pra gente ver aí esse negócio. E a última pergunta aqui desse vídeo, que esse vídeo já está longo pra caramba, e a última pergunta que me mandaram é da Alessandra, que ela pergunta como que os paleontólogos sabem sobre a vida do animal e seus comportamentos.
Isso depende muito do que a gente quer saber exatamente. Você quer saber da alimentação dele? Se você quer saber sobre a alimentação, você pode primeiro olhar os dentes, né? Que tipo de dentes ele tem? Ele tem dentes serrilhados, dentes pontudos, então provavelmente ele é um carnívoro. Se ele tem dentes chatos para mastigar, então ele provavelmente é herbívoro. Né? Ele tem dentes cônicos e um focinho alongado, talvez ele fosse piscívoro, né? Se alimentasse de peixe. Você tem que, muito do que é feito é comparar com animais que existem hoje em dia, né? Que é o princípio do atualismo. Né? Então, se um animal tem certa característica hoje em dia, animais pré-históricos que têm características semelhantes, eles provavelmente tinham algum comportamento semelhante. Podem ter tido algum comportamento semelhante, não tem por que a gente achar que não. Obviamente isso não funciona sempre, porque às vezes você tem uma linhagem de animais muito esquisitos que não tem nenhum análogo vivo hoje em dia, que não tem com quem se comparar, e às vezes, né, então esse princípio do atualismo não funciona 100% todas as vezes, né? Você tem que estudar a biomecânica dos ossos, dos músculos. Você pode saber o que o bicho comia a partir de análises isotópicas dos ossos, né? Então, fazer uma análise de isótopos para ver que tipo de animais que ele estava comendo, que tipo de plantas que ele estava comendo, que estavam sendo incorporados no organismo desse animal. Você pode saber em que ambientes que eles viviam, encontrando tipo de fósseis, tipo, você pode saber se era um ambiente fluvial com rios, se era um ambiente pantanoso, se era um ambiente arenoso, se era um ambiente de marinho, né? Então tem várias formas de a gente saber sobre a vida dos animais extintos, né? Mas a gente precisa de vários contextos, contextos geológicos, contextos biomecânicos, químicos, etc, né? Então depende aí muito do que você quer saber especificamente, mas tem muitas maneiras de se saber como os animais extintos viviam, certo? E é isso, gente. Esse foi o vídeo de eu respondendo perguntas de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei responder todas as perguntas que me enviaram pelo Instagram e pelo YouTube antes de eu apagar a postagem do YouTube, né? Então, se alguém mandou e eu acabei não vendo, me desculpe. Me digam se vocês gostaram desse estilo de vídeo. Talvez eu faça mais deles no futuro, né? E espero que tenha ajudado vocês, né? Foi um vídeo mais simples, eu não dei uma pesquisa, eu não pesquisei antes de fazer o vídeo, né? Então tentei responder o que eu sabia de cabeça, no máximo eu dei uma pesquisada rápida aqui para saber alguma coisa. Então, assim, espero que vocês tenham gostado, né? Não esqueçam de deixar o seu curtir, se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus conhecidos, familiares, inimigos, todo mundo aí que você conhece. E assim que eu voltar de férias, provavelmente na segunda semana de janeiro, a gente volta à nossa programação normal, né? Por enquanto eu vou fazendo uns vídeos mais simples só para manter o canal movimentado. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até um próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostou, peço que deixe seu gostei aí embaixo e que compartilhe com os amigos. E se sinta livre para deixar seu comentário, dúvida, sugestão ou correção aí na seção de comentários. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais e de acessar o nosso blog para ler mais matérias e notícias sobre a paleontologia. E se estiver gostando de nosso trabalho de divulgação científica, considere se tornar um apoiador. O Paleoblog se mantém graças ao apoio do público, então, se quiser que continuemos com o nosso trabalho de divulgação científica, considere contribuir com qualquer valor através da chave Pix que está aparecendo aí na tela, paleoblogbr@gmail.com. Muito obrigado e até um próximo vídeo.